Olá amigos, hoje iremos ver um pouco sobre a cronologia das principais organizações integralistas. Sociedade de Estudos Políticos, SEP, 1932. Precedendo a formação da Ação Integralista Brasileira, AIB, Plínio Salgado fundou a Sociedade de Estudos Políticos, SEP, congregando em sua primeira reunião, em fevereiro de 1932, diversos jovens intelectuais de São Paulo. A SEP tinha o objetivo de estudar os problemas nacionais e propor soluções baseadas nesses estudos. Ela se organizou internamente em várias comissões de estudo: economia pedagógica, constitucional e jurídica, higiene e medicina social, geografia e comunicações, história e sociologia, religião, política internacional, educação física, arte e literatura e agricultura. Em 6 de maio de 1932, Plínio Salgado propôs, em uma reunião da SEP, a criação de uma nova comissão técnica, denominada Ação Integralista Brasileira, cujo objetivo seria transmitir ao povo, em uma linguagem simples, os resultados dos estudos e as bases doutrinárias da SEP. O relatório dessa reunião mencionava as condições da organização desse novo setor, expondo em rápidas palavras a grave situação que o país atravessa. O Sr. Presidente propôs que se organizasse, subordinada e paralela à SEP, uma campanha de ação prática, no sentido de se infiltrar em todas as classes sociais o programa político da SEP decorrente de seus princípios fundamentais. Essa campanha seria denominada Ação Integralista Brasileira. Nas reuniões seguintes, os membros discutiram o esquema do manifesto de lançamento da AIB, que viria a ser aprovado no final de junho. Porém, devido ao desencadeamento da Revolução Constitucionalista, o lançamento que estava previsto para julho foi adiado até 7 de outubro. Nem todos os membros da SEP ingressaram na AIB. Arlindo Veiga dos Santos, por exemplo, continuou sua militância política na Ação Imperial Pátria Novista Brasileira e na Frente Negra Brasileira, mantendo excelentes relações tanto a nível pessoal como institucional com a AIB e Plínio Salgado. Já Plínio Correia de Oliveira, além de não ter adentrado na AIB, se distanciou dos ideais da SEP e chegou a caluniar e difamar o movimento integralista. Ação Integralista Brasileira, AIB, 1932. O manifesto que marcou o lançamento da Ação Integralista Brasileira foi lançado em 07 de outubro de 1932 e resume o ideário básico da nova organização: espiritualismo, justiça social, nacionalismo, democracia orgânica, corporativismo, combate ao liberalismo político e econômico e rejeição total ao comunismo. Como vocês viram, a AIB foi planejada para ser subordinada à SEP, mas acabou a suplantando totalmente. A Ação Integralista Brasileira criou uma série de exterioridades, dotando o movimento de uma mística profunda e de uma unidade inquebrantável: o sigma, letra grega, que simboliza Cristo e o somatório de todos os valores nacionais; a saudação Anauê, palavra tupi, que significa tu és meu irmão; o uniforme, a heróica camisa verde, os diversos rituais, os desfiles, o lema Deus, pátria e família, etc. A AIB buscava a formação de um novo homem, comprometido com Deus, com a pátria e com a família. Mesmo cerimônias religiosas, como casamento, enterro e batizado, seguiam as normas ritualísticas da AIB. No casamento, apenas a noiva não utilizava a camisa verde. Nos anos que se seguiram à sua fundação, a AIB teve rápido crescimento. Em 23 de abril de 1933 realizou seu primeiro desfile público em São Paulo, com um grupo de pouco mais de 40 jovens.
e em fevereiro de 1934 reuniu seu primeiro Congresso Nacional, na cidade de Vitória. Plínio Salgado era auxiliado por um Conselho Nacional, com funções consultivas, e por diversos departamentos nacionais. A AIB possuía uma importante estrutura de imprensa, composta por diversos jornais e revistas, um órgão oficial, o Monitor Integralista. O principal periódico integralista era a Ofensiva, o maior jornal diário do Brasil e o primeiro a circular em todo o território nacional. A AIB foi o primeiro partido político organizado nacionalmente no Brasil República. O número de adesões foi estratosférico. Em 1937, a AIB contava com mais de 1,5 milhão de filiados, em uma época em que a população total do país era cerca de 40 milhões de habitantes. Em 12 de junho de 1937, a AIB lançou Plínio Salgado como candidato à eleição presidencial prevista para janeiro de 1938. A eleição, contudo, não se realizou em virtude do golpe do Estado Novo, em 10 de novembro de 1937. Associação Brasileira de Cultura, ABC, 1937. Em dezembro de 1937, Vargas decretou o fechamento de todos os partidos políticos, e entre eles encontrava-se a AIB. Porém, a AIB não era apenas um partido político, mas também uma gigantesca associação cívica e cultural que já tinha ensinado ao povo a cantar o hino nacional, que raríssimas pessoas sabiam, levado multidões a aplaudir freneticamente os desfiles do Exército e da Marinha, que então, como hoje, passavam nas ocasiões das paradas, em meio ao silêncio de reduzidos espectadores frios e apenas curiosos, promovido o culto das datas históricas e dos heróis do nosso passado nacional, realizando comemorações imponentes, abertos cerca de 3.000 escolas de alfabetização para adultos e cerca de 1.000 lactários para a infância, organizado bibliotecas e promovido cursos de História do Brasil, Geografia, Instrução Moral e Cívica, Economia Política, elementos de Direito Público e de Filosofia, fundado milhares de ambulatórios médicos, realizado exposição e concertos e cursos de cultura artística etc. E para continuar toda essa obra cívica, cultural e social realizada pela AIB que Plínio Salgado fundou a Associação Brasileira de Cultura, logo após o fechamento da AIB como partido político. A Associação Brasileira de Cultura teve vida breve e funcionou apenas com registro provisório, tendo o governo agido para que não conseguisse o registro definitivo. E então, com a perseguição, prisão e exílio de seus principais líderes pelo governo Vargas, não houve nenhuma organização que centralizasse o integralismo, tendo o movimento integralista agido na clandestinidade durante o período do Estado Novo. Mas isso não impediu os integralistas de agir por meio de organizações legalizadas como a Cruzada Juvenil da Boa Imprensa, o Auxílio às Famílias Empobrecidas, o Apolo Sport Clube e outras. Partido da Representação Popular, PRP, 1945. Após o fim do Estado Novo, em setembro de 1945, os integralistas fundam o PRP, Partido de Representação Popular. O PRP obteve resultados político-eleitorais muito expressivos, elegendo governadores, senadores, deputados federais e estaduais e uma gigantesca quantidade de prefeitos e vereadores. Sendo o PRP a face política do integralismo, diversas outras organizações civis de aspecto cultural e social foram criadas por integralistas, de âmbito nacional ou regional, como o Instituto Brasileiro de Cultura, Guanabara Futebol Clube, União Operária e Camponesa do Brasil, Associação Cívico-Cultural Minuano etc. Destas,
Uma das mais destacadas foi a Confederação dos Centros Culturais da Juventude, também conhecido como Movimento Águia Branca. Também nessa fase, o integralismo teve os seus periódicos como, por exemplo, os jornais Idade Nova e a Marcha e a revista Avante. Após o movimento revolucionário de 1964, todos os partidos políticos são fechados, entre eles o PRP. Os integralistas continuam suas atividades em associações civis político-culturais e a maioria dos integralistas com pretensões políticas ingressa na arena. Em 1975, falece Plínio Salgado, mas o movimento integralista continua vivo. Nos anos 80 e 90, destaca-se a fundação da Casa Plínio Salgado, com o objetivo de divulgar e promover a obra de Plínio Salgado e a preservar sua memória, a tentativa de reviver a ação integralista brasileira como partido político, e a fundação do Centro Cultural Plínio Salgado. Na década de 80, entre outras importantes iniciativas, destacam-se a fundação da Casa de Plínio Salgado, com o objetivo de divulgar, promover a obra e preservar a memória de Plínio Salgado, e a recriação da ação integralista brasileira, cujas atuações adentram os anos 90. Surgem os jornais O Integralista, A Voz do Oeste, Ação Nacional, etc. Ainda na década de 90, cabe destacar a ação do Centro Cultural Plínio Salgado, que exerceu grande influência em todo o território nacional. Frente Integralista Brasileira, FIB, 2005. Em dezembro de 2004, realizasse em São Paulo, com o apoio da Casa de Plínio Salgado, um Congresso Nacional Integralista, onde é definido a necessidade de criação de uma organização nacional integralista, o que oficialmente ocorre em 22 de janeiro de 2005 com a fundação da Frente Integralista Brasileira, FIB, que é na atualidade a única organização do integralismo a nível nacional e que tem por finalidade promover movimentos culturais, políticos e sociais como forma de resgate da herança cultural, cívica, política e ideológica da ação integralista brasileira, principalmente no que se refere à trilogia Deus, Pátria e Família.